Boa noite, mais uma aula nossa aqui de vibrações de sistemas mecânicos. Na aula de hoje, então, temos a apresentação do seminário de medição de vibrações e análise de vibrações. Pode começar fazendo favor para a gente. Boa noite. Esse é o nosso seminário de medição de vibrações. A nossa pesquisa foi feita por Gustavo Corrêa da Silva Ribeiro e Pablo Tavares de Almeida, que sou eu, no caso. Análise de vibração. A definição de análise de vibração é que ela é o processo pelo qual as falhas e componentes móveis de um equipamento são descobertas pela taxa de variação das forças dinâmicas geradas. Tais forças afetam o nível de vibração, que podem ser avaliados em pontos acessíveis das máquinas, sem interromper o funcionamento dos equipamentos. Análise de vibração. Uma máquina caracterizada, o conceito de análise de vibração, a gente pode dizer o seguinte, que uma máquina caracterizada por suas partes móveis vibrará de acordo com as frequências características dos seus componentes. Cada tipo de máquina possui uma assinatura espectral. Esse é um exemplo de uma assinatura espectral original. Vocês podem ver aí, porque ficou aqui abaixo, você conseguiu ocultar aqui, tá? A frequência em Hertz, né? A gente consegue ver a variação aqui de deslocamento, se não me engano. Dois fatos básicos asseguram a confiabilidade da técnica de análise da assinatura espectral. Um deles é que todos os componentes comuns possuem diferentes particulares frequenciais de vibração que podem ser isolados e identificadas. E a segunda é que a amplitude de cada componente de vibração distinto deverá permanecer constante ao longo do tempo. Caso não ocorram alterações na dinâmica operacional da máquina ou mudança na integralidade dos componentes. O monitoramento da vibração é que no evento de que um ou mais componentes começam a falhar, a frequência e amplitude da vibração começam a mudar. O monitoramento de vibração é o processo de descobrir e analisar essas mudanças, através do processo de análise de espectro aplicado no sistema inteiro. É possível identificar as características de vibração de cada componente individual para monitorar sua condição. A deteriorização da assinatura espectral é um sinal de que o equipamento perdeu sua integralidade. Sua integridade, desculpa. Os parâmetros de vibração. Botei um gráfico aí de uma análise de frequência. É bem parecido até mesmo com aquela ECU, né? Porque ela lê a vibração do, das frequências que chegam de eletrônica para ela, né? Achei bem interessante te equiparar, no caso, esse gráfico com aquele gráfico de sistemas térmicos que a gente tem com o professor Vinícius também, né? Achei bem interessante que ele é bem próximo os dois. Nós temos a velocidade, o gráfico de velocidade em milímetros por segundo, o gráfico de deslocamento, que é dado em microns, e de aceleração em metros por segundo ao quadrado. Os parâmetros de vibração são quase inversamente medidos em unidades métricas de acordo com recomendações das normas, por exemplo, a norma DIN 7090, a ISO 2372, atualmente substituída pela ISO 10.816. Desculpa. Essa norma ISO 2372, por exemplo, posso usar ela como exemplo, então ela é para balanceamento. Nós temos aí o nível de bom, satisfatório, insatisfatório e inaceitável. E a classificação dos equipamentos, classe 1, 2, 3 e 4. A 1 vai até 15 kW, que é 20 cavalos de potência. Classe 2, de 15 a 75 kW, de 20 a 100 cavalos de potência. Classe 3, acima de 75 kW, base rígida. E a classe 4, acima de 75 kW, que é a base flexível, né? E os níveis satisfatórios de 0,71, esses valores são da RMS, da velocidade de vibração em milímetro por segundo. Na classe 1 nós temos até 71 milímetros por segundo, na classe 2 até 1,12 milímetros por segundo, classe 3 até 1,8, a classe 4 até 2,8. E assim o satisfatório 71 para a classe 1, insatisfatório 1,8 a 4,5, e inaceitável acima de 4,5 para a classe 1. Para a classe 2, nós temos aí satisfatório de 1,12 até 2,8, e insatisfatório de 2,8 a 7,1,
e inaceitável acima de 7,1. A classe 3 bom é 1,8, satisfatório de 1,8 a 4,5, insatisfatório de 4,5 a 11,2. Inaceitável acima de 11,2. E na classe 4, de 2,8, satisfatório de 2,8 a 7,1, insatisfatório de 7,1 a 12,8, a 18, desculpa. E inaceitável acima de 18 milímetros por segundo. O nível de vibração de um espectro em função do tempo pode ser medido em valores de pico a pico, valores de pico, médio retificado e RMS. O valor de pico indica o percurso máximo da onda e pode ser útil onde o deslocamento de vibração da parte da máquina é crítico para a tensão máxima ou folga mecânica limitante. O valor de pico é particularmente válido para a indicação de choques de curta duração, porém, indicam somente a ocorrência do pico, não levando em consideração o histórico no tempo da onda. Já o médio retificado leva em consideração o histórico no tempo da onda, mas é considerado de interesse prático limitado, por não estar relacionado diretamente com qualquer quantidade física útil. E o RMS é a medida do nível mais relevante, porque se ele leva em consideração o histórico no tempo da onda e dá um valor de nível o qual é diretamente relacionado à energia contida e, portanto, é a capacidade destrutiva da vibração. Aí nós temos dois exemplos do gráfico, né? Desculpa, uma água aqui, minha garganta está coçando. Nós temos aí esse gráfico de vibração, temos o nível médio, o nível médio retificado, 0,63, nível de RMS, 0,707, nível de pico, 1, e nível de pico a pico, 2. Temos também outro gráficozinho aí embaixo, o nível de pico a pico, nível de pico, nível de RMS e nível médio retificado. Um exemplo ilustrativo é essa máquina aí com um motor giratório, onde temos um fluxo de giro, e são 6 pás e um fluxo de algum fluido, de algum dentro dessa caixa, digamos assim, né? Aí nós temos alguns parâmetros por tempo, algumas causas de problemas, lá nesse exemplo ilustrativo nós temos aqui alguns componentes e esses componentes são avaliados de acordo com alguns parâmetros. Aí nós temos aqui uma causa, um parâmetro de tempo, nível de velocidade e a frequência. O desbalanceamento do conjunto do rotor, no caso aí ele está dando a velocidade pelo tempo de 3 milímetros por segundo, na frequência de 1.750 RPM, ou 29,17 Hz, desbalanceamento do conjunto do rotor, o mesmo gráfico também, todos eles em velocidade por tempo, de 12 milímetros por segundo, na frequência de 3.500 RPM, 58,33 Hz, e nós temos aerodinâmico, rolamento, correias, né, todos esses valores aí eu coloquei para vocês. Aí o que acontece? No rolamento, por exemplo, nós temos aqui 0,60 mm por segundo, 9.600 RPM, 1.600 Hz. Tem que associar, no caso, esses valores de acordo com essa tabela que foi dada aqui da norma ISO tal, para balanceamento. Isso no caso de balanceamento. Se for caso de algum caso outro específico, a gente tem que olhar aquele gráfico lá, que o sensor vai enviar para a gente e analisar aqui cada nível está satisfatório, cada classe se vai estar de acordo com o parâmetro da norma. E assim, nós temos a frequência de componentes e de rolamentos, por exemplo. A frequência de passagem pela esfera na pista interna, uma frequência de passagem pela esfera na pista externa, e são essas siglas BPFI, BPFO, BSF, FTF, que BSF é elemento rolante, e FTF, frequência de gaiola. Isso é só um exemplo que a gente vai usar para analisar, por exemplo, aqui, o número de esferas. Aqui nós temos o diâmetro da esfera, o diâmetro pitch, e o ângulo de contato entre a pista interna e a pista externa, né, da esfera. No caso, se apresentar algum defeito na pista externa, a frequência da passagem na esfera na pista é igual a
N sobre 2 vezes RPM por 60, multiplicado por 1 menos BD sobre PD cosseno de θ. Nesse caso aqui, o PD é pitch de diâmetro, o BD diâmetro da esfera, o N é o número de esfera, e o θ é o ângulo de contato. Esse caso aqui é o BPFO, porque está nesse... Vocês estão vendo minha setinha? Professor, estão vendo minha setinha aí? Acho que sim. Não sei se alguém está me ouvindo. Obrigado. Então, nós temos aqui um exemplo de um funcionário trabalhando com equipamento analisador de frequências e temos um detalhe do defeito encontrado em uma das esferas do rolamento. Aí eu citei a questão da Revolução Industrial, porque nós temos que analisar a questão da manutenção preditiva e os resultados. Que a manutenção preditiva é uma filosofia ou atitude que usa as condições operacionais do real equipamento e sistema da planta industrial para otimizar a operação total da planta da indústria. Lá na era da mecanização do século 27, 28 e século 19, a produção em larga escala era energia a vapor. Na indústria 2.0, conhecido como indústria 2.0, né, é a era da eletricidade, 1850, até a Primeira Guerra Mundial, linha de montagem, produção em massa, etc. Na indústria 3.0 já foi a era da automação de 1950 a 1970, tudo começa a ser digital, processo produtivo automatizado, surgem os primeiros robôs, e hoje em dia nós estamos na indústria 4.0. O Brasil está tentando entrar, né? Depende da gente, a gente engenheiro se formando aí, tem que correr atrás para entrar nessa indústria 4.0 também, conquistar o mercado. São as eras dos cyberfísicos, hoje em dia internet das coisas, automatação de software, sem contar a área de TI, que vai ser muito utilizada em conjunto com engenharias e outras áreas, né? Essa é a indústria 4.0. Você sabia que realizar atividade de manutenção sem planejamento gera até 65% de desperdício de tempo? Por quê? Nós temos o tempo gasto com instrução, 5%. Tempo gasto com obtenção de ferramentas, 12%. O tempo gasto com deslocamento até o equipamento, 15%. O tempo gasto com atraso no início da atividade, 8%. A ociosidade, 5%. Início tardio e término adiantado, 5%. Interrupção das atividades, para estar sempre checando se está certo, se não está, vai 10%. E a ociosidade por excesso de mão de obra. E o trabalho produtivo, tempo de trabalho produtivo mesmo, só 35% de todo o total. Peguei isso numa empresa, Eng Teles, de engenharia de manutenção, achei os gráficos dele bem interessantes, relacionados aos 4.0. A manutenção preditiva por análise de vibrações está baseada no conhecimento da máquina através de medições periódicas e contínuas de um ou mais parâmetros significativos, evitando paradas inesperadas e substituição de peças desnecessárias. A evolução das técnicas de manutenção são de primeira geração, como falei com vocês lá atrás, da indústria 1.0, era consertar quando quebrar, modelo reativo, manutenção corretiva, né, década de 1940 a 1950. Tinha um alto custo e baixa disponibilidade. A segunda geração melhorou um pouquinho, já era preventiva, baseada no tempo, planejamento e controle de manutenção. Em 1970, já tinha melhorado um pouquinho a disponibilidade e baixa confiabilidade. Terceira geração, preventiva, baseada na condução, manutenção preditiva, FMEA, análise dos métodos de falhas, sistemas informatizados, análise de falhas causa-raiz, e hoje em dia a quarta geração, projetando manutenibilidade, realizando menos com menos. Manutenção centrada em confiabilidade de projetos visando facilidade de manutenções, manutenção de classe mundial. O custo é ótimo, alta confiabilidade e alta disponibilidade. As mudanças chegarão ao PCM, que é o Projeto de Manutenção de Controle, podem ser resumidas em 3 tópicos. 1, a total previsão de falhas. 2, a elevação da produtividade da manutenção. A manutenção preditiva, filosofia ou altitude de que usa a condição operacional real do equipamento e sistemas de plano industrial para otimizar a operação de trabalho total da planta industrial. A manutenção preventiva, por análise de vibração, é baseada no conhecimento do estado da máquina através de medições periódicas contínuas
de um ou mais parâmetros significativos, evitando paradas inesperadas e substituição das peças desnecessárias. Então, deve-se ressaltar que o primeiro motivo pela adoção da manutenção preditiva é o econômico, verificando-se os seguintes resultados: eliminação de desperdício de peças, diminuição de estoque associado, aumento de eficiência, e, como consequência, foi obtido os seguintes resultados: diminuição de custo, aumento de confiabilidade, aumento de produtividade, melhoria da qualidade. Os custos de manutenção são correspondentes à partida inicial operacionais, totais das plantas, industriais e manufatura de produção. Dependendo da indústria específica, o custo de manutenção pode representar de 15% a 30% dos custos do benefício produzidos. Aqui é um exemplo, mas eu tenho que correr por causa do horário, então vou pular um pouco dos exemplos para vocês verem. A pesquisa foi feita com 500 fábricas com sucesso no programa de manutenção preditiva nos países do grupo da amostra: Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, França e Austrália. Tem os benefícios de manutenção preditiva, de acordo com a Plant Performance Group, uma divisão de tecnologia, corporação, tecnologia e energia. Aqui tem os valores para vocês depois darem uma olhada, se vocês quiserem também, eu posso passar no grupo. Por causa do tempo aqui, eu vou ter que dar uma corridinha. Então, as etapas do plano de implementação de análise de vibração é orientar o levantamento junto aos responsáveis dos equipamentos a serem classificados para o monitoramento, orientar o cadastramento individualizado dos equipamentos, configuração da rota de coleta dos dados de acordo com o layout da planta fabril e elaboração de métodos adequados para a implantação do plano de manutenção preditiva. E acompanhamento dos dados coletos nas rotas, relatório com as seguintes informações: total da máquina monitorada, condições dos equipamentos após enquadramento nos seus respectivos alarmes, tipos de defeitos encontrados, resumo geral da condição de equipamento, recomendação e observação de como eliminar problemas encontrados. E, por último, a elaboração de um plano de ação de melhorias contínuas. Tem o cenário atual e o cenário proposto. O cenário atual, contratação de serviços externos, monitoramento em poucos equipamentos, baixa frequência, baixa intimidade com os equipamentos, varreduras gerais, histórico de acompanhamento de tendências de quase nulo. E o cenário proposto é capacitação da equipe interna, monitoramento de até 100% dos equipamentos, aumento com frequência de inspeções, conhecimento com os equipamentos assegurada, histórico e tendência de íntegros, acompanhamento de avaliações constantes e confiáveis. Por fim, muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Você deu uma visão aí bem focada aí na manutenção preditiva e preventiva, na evolução desse tipo de manutenção na indústria mecânica. Obrigado também por ter mostrado alguns conceitos para a gente. Agora vamos para o próximo grupo aí, fazendo favor. Pode falar o grupo, Vinícius? Qual é o seu grupo? É o Matheus Cândido Batista, Vinícius Matheus e Yuri Henrique. Matheus Cândido? Matheus Cândido, isso. Vinícius Matheus e Yuri Henrique. Estão todos aí? Tá, acho que tá. Todos conseguem apresentar? Então, consegue. Então, Matheus, apresenta aí para nós. Beleza. Ô, Yuri, ô Vinícius, consegue espelhar para mim, por favor? O Yuri consegue. Pô, depois você chama ele no WhatsApp. Ô, Vinícius, pode começar? Ô, Pablo, seu áudio estava ligado aí. Desculpa, doutor. Desculpa. Pode começar aí, ó. Tenta respeitar mais ou menos 10 minutos aí para dar tempo de mais grupos. A gente conseguiu, a gente já deu uma treinada aí já tá mais ou menos nesse tempo aí já. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Nosso grupo vai estar falando das medições, análise, monitoramento de vibração em equipamentos mecânicos,
Nosso grupo é composto por mim, Matheus Cândido Batista, pelo Vinícius Matheus e pelo Yuri Henrique. Ó, a gente vai começar falando sobre a definição técnica da parte de monitoramento de vibrações. Principalmente, essa parte ela é o processo pelo qual as falhas em componentes móveis de equipamento são descobertas, né, pela taxa de variação das forças dinâmicas geradas, ou seja, uma vibração anormal que está sendo gerada, né, quando comparada a uma vibração padrão. Basicamente seria isso. Ela é um método sim, processual de análise de desempenho de peças móveis inserida numa máquina, ou seja, a partir de uma peça que está trabalhando de forma normal, a gente vai fazer uma análise, né, de desempenho para ver qual o tipo de vibração que está acontecendo, né, e a porcentagem de vibração ocorrendo naquela peça. E também ocorre dentro da amplitude de taxa de variação de forças dinâmicas, né, que são geradas continuamente. Pode passar, Yuri. Agora a gente vai explicar um pouquinho de como que funciona a captação do sinal. Hoje, a gente consegue ter assim, muitos tipos, né, de equipamentos de medição que conseguem fazer vários tipos de medições, né, e várias captações de sinais, né. A gente tem desde aqueles aparelhos mais simples, né, que captam coisas assim, muito específicas, né, em um local desejado, até assim, equipamentos mais sofisticados que atendem uma gama, né, de variedades na hora da medição. Para a gente fazer a escolha desse equipamento, para que ele seja mais adequado, depende muito do equipamento, né, do local também onde vai ser analisado, né, e das condições do ambiente também, porque a gente tem vários fatores climáticos, né, e até condições do ambiente também que aumenta o processo de criticidade, né, para a gente poder fazer essa captação de sinal, podendo fazer interferência, né, e não gerando o que a gente espera. Pode passar, Yuri. A gente vai estar falando agora também um pouquinho dando continuação na captação das máquinas, é o seguinte, principalmente nas máquinas, né? Igual toda máquina, ela é caracterizada, né, por várias partes, tanto fixas, né, quanto móveis. Quando uma máquina começa a provocar movimentos oscilatórios ou vibratórios que começam a interferir, né, na máquina, a gente, como se diz, a gente tem que produzir, né, alguma máquina lá, introduzir uma máquina para a gente podendo analisar esse tipo de vibração, né? E cada tipo de máquina possui também esse termo aí que é assinatura espectral original. E cada componente também, né, tem suas diferentes peculiaridades, né, suas características e, consequentemente, cada peça, né, comporta-se com frequências vibracionais diferentes, né? Cada peça tem sua resposta a partir de uma vibração, né? Uma pode deformar menos, outra pode deformar mais, uma pode provocar uma vibração maior e assim adiante. Pode passar, Yuri. Aí, aqui a gente colocou uma tabelinha a respeito de como que funciona esse monitoramento de vibração. Então, ele é feito através, né, do processo de análise, né, do espectro. Aí, ele é baseado em 3 parâmetros, né, que é a velocidade, né, calculada em milímetros por segundo, o deslocamento, né, em microns, e aceleração em metros por segundo ao quadrado. A avaliação por média retificada, né, ou por raiz média quadrada, e toda essa tabela aí, ela é baseada na norma ISO, né, 2372. Aí a gente até colocou a tabela aí, né, com a classificação dos equipamentos, né, a partir da sua velocidade, e os tipos de nível, né, que é bom, satisfatório, e cada um vai atingindo. E os tipos de classe também, a partir do tipo de base também que cada componente provoca. Pode passar aí. A gente colocou algumas normas, né? A gente procurou algumas normas que regem, né? A partir
desses monitoramentos. Aí estão, vou citar alguns, né, igual a BNT-NBR, né, 15928, que é de ensaios não destrutivos, né, que respeita a parte de terminologia, que é a análise de vibrações, e a gente tem essas todas aí. Eu não vou estar lendo todas, senão vai extrapolar o tempo. Pode passar aí. Agora, como que ocorre nessa transformação do sistema para frequência? Quando o aparelho faz a medição lá, que ele faz a análise dos dados, tem os sensores, né? E normalmente, né, é feito pelo espectro de frequência. E é comum a gente aplicar a transformada rápida de Fourier, né, que é caracterizada pelo FFT, as amostras do sensor do acelerômetro, né, para verificar a amplitude do sinal e o intervalo de frequência. Então, a gente pega uma crista até na outra, né, e calcula aquele intervalo de frequência para a gente estar podendo fazer a transformada. Pode passar aí. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a manutenção preditiva, né, que ajuda bastante, né, para poder estar evitando, né, essas vibrações ou até solucionando bastante casos. Análise de vibrações mecânicas é um método indispensável na detecção prematura de anomalias, né, em máquinas e equipamentos, ou seja, a partir dessa análise de vibrações, né, a gente consegue definir e distinguir muitas coisas que estão acontecendo na máquina, né? Algumas delas aí que a gente pode estar citando, né, o desalinhamento, né, excentricidade, as folgas, né, e falha elétrica também, que a gente pode estar citando que acontece bastante também, e assim, a gente tem outros aí, mas vou estar citando algumas que vai ser mais do nosso cotidiano de estar vendo. Pode passar aí. Aqui, a gente até estava estudando no PI, né? E a gente estava estudando um pouco dessa questão aí, da análise de sensores. Aí a gente colocou um exemplo de uma falha, né? Num pinhão, o que ocasionou aí na vibração aí, que fez a quebrar um dente, né? E algumas aplicações também que a gente pode estar citando da manutenção preditiva, né? Que ela permite identificar as falhas de execução da manutenção, né? Na parte do equipamento. Não há perda de produção durante as medidas, né? E as paradas podem ser programadas. Então, quando se tem essa manutenção, a gente consegue programar a máquina para poder estar parando e fazendo a manutenção, para não estar tendo quebras, né? E assim provocando danos tanto físicos, né, quanto monetários. E a gente consegue evitar também a troca de peças, né? Em boas condições. E a gente consegue olhar o que está ruim, o que está bom, e distinguir o que precisa ser trocado. Pode passar aí. Algumas dificuldades que a gente tem em relação a essas análises, né? São os pontos de monitoramento, que a gente precisa saber certamente onde que a gente vai estar monitorando, né? E as máquinas alternativas, né? Que são máquinas que produzem assim, bastante vibração e que vai conseguir alterar, né, os sensores. Pode passar aí. E essas foram nossas referências, né, por onde a gente teve a nossa baseação de estar montando os nossos slides, nosso arquivo, e essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Ô, Vinícius, só passar um documento aqui, que eu acho que fica bacana, que veio do PI, que eu tive conversando com um cara, ele trabalha com fazer manutenção preditiva em campo, no caso, manutenção de colhedoras de lavoura branca. Aí ele me passou esse relatório, que quando a gente faz uma manutenção, aqui no caso pelo equipamento Uniprot Falcon, ele gera esse relatório, e a partir dele faz as análises. Aí divide, né, pela criticidade do equipamento, pelos níveis. Aí ele separa o que foi analisado, que nem enrolamento, engrenagem, estrutura, desalinhamento. Aí aqui nessa caixa estava como crítico. Aí eu já recomendo a ação.
a ser recomendada. No caso, você senta com a equipe de manutenção e vai programando quando a melhor hora para fazer a manutenção. E ele gera todos os aspectos de vibrações do espectros. O gráfico lá do equipamento que foi medido. Aí onde tem os picos, né, os baixos, aqui já foi um caso real. Aí divide também, no caso, que é uma caixa do rotor de marcha de uma colhedora. Aí ele já coloca previamente o que seria a vibração padrão de um rolamento. Ele faz o cálculo da engrenagem, joga tudo no equipamento que capta o sinal, né? E ele compara. Ele pega o real da máquina, compara com o que seria padrão e mostra a diferença e já dá se tem que fazer uma manutenção ou não. Só para complementar. Tá bom, muito obrigado. Gostei desse caso real. Mostrou bem que essa análise